Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao nosso pastor superintendente pela oportunidade, pela missão que nos é dada. Agradecer também a diretoria da igreja, a pessoa do nosso pastor presidente, Dr. Oídes José do Carmo. Também pela oportunidade, pela graça que ele estende a mim. E aqui se faz presente o nosso pastor Samuel, nosso vice-presidente. Louva a Deus pela vida do irmão. E dizer mais uma vez que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Acho que muitos irmãos já podem ter me visto em diversas situações, em virtude da minha vida secular, da minha profissão, muitas vezes dando entrevista, ou minha profissão exige também discursos em determinadas solenidades, porque tem todo um compromisso. Mas Deus sabe do quanto que para mim é uma responsabilidade tremenda estar aqui. Porque aqui não é apenas informações. Aqui é a palavra de Deus que tem que ser ministrada, que tem que ser expressa, e ela tem que fluir vida, porque se não fluir vida para mim, e consciência de vida para os irmãos, é apenas mera repetição. Então, eu afirmo diante de Deus, que quando aqui eu subo, quando aqui eu venho para falar, Deus sabe da minha humildade diante dEle, e é o momento em que eu expresso a Deus, e eu mostro a Deus, e reconheço a Deus a minha limitação, a minha total dependência do Espírito Santo de Deus. Davi, já rei, já poderoso, e eu louvo a Deus, quando eu leio os salmos de Davi, Davi frequentemente diz: pobre e necessitado, sou pobre e necessitado. E coincidentemente nessa lição, queremos aprender também sobre a evangelização, do Cristo evangelizando para os pobres, para os necessitados, embora naquele contexto, Jesus queria dizer os pobres, economicamente ricos, mas no contexto de hoje, e até mesmo daquela época, há um outro sentido de pobreza e outro sentido de riqueza. Aqueles que se sentem autossuficientes, que têm uma bondade natural que é outorgada por Deus, porque bondade para Deus não custa nada entregar a cada um de nós. Dons, posições, empregos, boa situação financeira, o que for, não custa nada para Deus. Mas converter o que estava errado, converter o que estava caído, converter o que estava aniquilado, custou caro. Custou a morte do seu filho Jesus. Então todos nós não podemos nos vangloriar de bondade natural ou de talento natural, porque isso é dom de Deus, e até isso nós temos que entregar para Ele. Porque Ele nos dá, porque é dele. Então louvo a Deus por estar nessa igreja abençoadora, e esse tema dessa lição, ela é uma vivência dessa igreja. Essa igreja vive aquilo que Cristo nos transmitia, que era o seu reino, que era o reino de Deus, que os primeiros apóstolos compreendiam e entendiam como sendo apenas o céu e a eternidade. E depois passaram a entender que o reino de Deus estava entre nós, no meio de nós, como Cristo afirma nos evangelhos. E depois passaram a entender que o reino de Deus era poder de Deus e era autoridade espiritual. A prova disso é quando Jesus encaminha os apóstolos, naquele estágio com os 70 discípulos, de 2 em 2, e que Deus, olha, vai, ministre as boas novas, cure em meu nome, expulsem demônios, e depois eles voltam com aquele relato lindo, maravilhoso, porque Deus operou, e Jesus se alegra dessa saída deles, desse estágio deles, porque posteriormente, Jesus transforma discípulos em apóstolos, apostelo, no grego, que significa enviado, representante enviado. Então nós temos que louvar a Deus, porque essa igreja acredita, confia no poder da cura, porque Jesus cura sim a enfermidade física, mas acredita também no poder da cura espiritual, porque essa igreja, ela ministra, ela prega o verdadeiro evangelho de Cristo, e essa igreja nos orienta através daquelas pessoas que foram capacitadas por Deus, para que nós possamos aspirar à eternidade, aspirar ao céu, desejar o céu.
C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele diz o seguinte: aquele que aspira o céu ganha a terra de lambuja, mas aquele que aspira a terra perde os dois. Perde os dois. E aqui na lição nós iremos aprender o poder de cura de Jesus Cristo, mas também a sua autoridade espiritual em anunciar, em trazer a palavra. E essa igreja nós temos culto de bênção, culto de libertação, demonstrando que nós acreditamos no poder da cura do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele preocupa sim com as nossas situações do dia a dia. Mas nós temos aqui cultos maravilhosos e homens de Deus que têm ministrado para nós a verdadeira palavra de Deus, a importância de almejarmos o céu, a importância da atividade missionária de Cristo que diz respeito à espiritualidade, porque Deus nos quer por completo. Ele quer curar o corpo, a alma e o espírito. Ele não quer apenas uma parte de nós. E já entrando inclusive no cálculo de custo de seguir a Cristo. Já adentrando no tema da lição, que é calcular o que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aqui na lição, nós temos, logo no item número 1, o mestre seleciona os discípulos. E discípulo significa seguir alguém. Seguir alguém está na posição de que o meu caminho, o meu percurso, onde eu ando, o local onde eu estou, com quem eu estou, no meu lar, minha família, não foi decidido por mim. E no caso de seguir a Cristo, significa que eu não tenho autoridade sobre o meu caminho, não tenho autoridade sobre o local onde eu estou, onde Deus me colocou. Seguir a Cristo é não ter espaço para individualismo, é não ter espaço para o eu. Isto é seguir. Se você segue alguém. E neste caso, seguimos quem? O Rei da Glória. Nosso Jesus Cristo, Salvador, nosso Jesus Cristo, que nos ensina, que nos capacita, assim como capacitou os discípulos, Ele quer nos capacitar nessa jornada. Mas Ele quer também mostrar a nós, por intermédio do Espírito Santo, o seu poder. Porque Cristo não se preocupa apenas com relação ao aspecto espiritual, com relação aos céus. Porque Deus quer o melhor para nós aqui também na terra. E aqui nós vemos duas pessoas sendo recusadas por Jesus Cristo. E por situações bem diversas. O primeiro, um escriba. Este não disse nada: Senhor, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu fazer aquilo primeiro. Ele simplesmente já acompanhava Jesus. E a Bíblia, os evangelhos comprovam, irmãos, que diversas pessoas, uma multidão seguia Cristo. E veremos depois o porquê que seguiam. Alguns, creio eu que a grande maioria, seguiam por uma necessidade material. Isso é bem verdade. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos que seguiam a Cristo queriam curas. Muitos eram famintos. E com Jesus era alimentado, inclusive a carne. Alimentou milhares de pessoas com pães e peixes que foram multiplicados. E muitos seguiam por causa do seu ministério, por causa da sua pregação, por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. E nos dias de hoje não é muito diferente. Grande parte quer Cristo, procura as igrejas, porque quer uma bênção que lhe satisfaça aqui na terra. Está errado? Não está errado. A Bíblia diz que Jesus curava. Mas, em alguns casos da Bíblia, Jesus, antes de curar o corpo, Ele curava a alma e o espírito. Olha o exemplo do paralítico. Perdoados estão os teus pecados. E depois Ele curava. Se Jesus apenas pregasse, se Jesus apenas ministrasse, as pessoas iriam compreender que o seu ministério era apenas algo vinculado ao espiritual, ao eterno.
Mas se Jesus apenas curasse as doenças, as enfermidades, as pessoas não compreenderiam o ministério de Jesus como um todo. Jesus curava porque Jesus queria e quer amenizar o sofrimento do povo. Assim como queria, na época que andou pelas terras da Palestina, ele quer até hoje. Mas Jesus diz o seguinte para nós: eu não quero apenas um pedaço de você. Eu não quero apenas uma parte de você. Aí vem o cálculo do custo. Nós, cada um dos irmãos, não podemos escolher esta ideologia de Cristo, este ensinamento, e este eu não quero, este eu não aplico, este eu não atuo no dia a dia. E quantos de nós, nos lares, porque o culto verdadeiro não é apenas aqui, o culto verdadeiro é no lar, é no trabalho. Recentemente, o pastor Samuel, o pastor Uídes, ministrou sobre isto. E quantos de nós, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, muitas vezes selecionamos algo de Cristo que nos convém e deixamos de lado outro bocado, outra porção de Cristo e não aplicamos. Mas louva a Deus, porque nós temos uma consciência de vida, porque a partir do momento em que nós somos transformados, modificados pela graça de Deus e pelo arrependimento genuíno, em nós é criada essa consciência de vida, que é a consciência do pecado, que é aquilo que dói, que é aquilo que machuca nós mesmos. Mas este é o arrependimento, mas o verdadeiro arrependimento não é apenas do sentido negativo. O verdadeiro arrependimento não é apenas ter o remorso, o sentimento daquilo que não convém, mas o arrependimento genuíno, que vem do grego metalonel. Esse arrependimento genuíno é aquele sobre o aspecto positivo, é aquele que provoca o quê? Mudanças. E quantas vezes nós nos deparamos no lar ou no trabalho, não agir como Cristo, não agir com o meu ser, com o meu próximo, como Cristo, não o vi como um pequeno Cristo, e não agir como um pequeno Cristo. Mais uma vez, o custo de seguir a Cristo, mais uma vez, o cálculo da cruz, do peso da cruz sobre nós, se quisermos que a nossa vida seja direcionada por alguém que está à frente. E quem está à frente é especial. E quem está na frente é único. Esses dois aqui que foram recusados, Jesus sonda o seu coração. Porque ele não diz: Senhor, ele diz o seguinte: eu quero te seguir. E ele não falou: eu quero primeiro fazer isso, eu quero primeiro fazer aquilo. O escriba. Mas Jesus sondou o coração dele. E viu que dentro do coração dele não havia uma aspiração, um desejo para o sofrimento, para as lutas que são necessárias e muitas vezes são imprescindíveis na nossa caminhada de fé. Tem um colega meu magistrado, um juiz federal no Rio de Janeiro, um homem de Deus, cristão, ele escreve livros, alguns aqui para falar dele, Dr. William Douglas, é um juiz federal, escreve livros da área secular, mas também escreve alguns livros da área cristã. Ele diz uma questão interessante, que Jesus era um caçador de corações. Por que ele diz isso? Porque hoje no mercado, e aqui nós temos empresários, irmãos que são administradores de empresa, economistas, e sabem disso, existe uma figura no mercado que chama heartender. Numa tradução literal seria caçador de cabeça, ou caçador de talentos. É um profissional que é contratado pelas grandes empresas para buscar talentos, pessoas excepcionais para ocupar um determinado cargo específico numa empresa. Neste caso aqui, Jesus tem um talento natural dado por Deus
para sondar o meu coração, sondar o coração dos irmãos, para ver o que realmente nós queremos. E muitas vezes nós somos tocados por um individualismo, por ciúmes, inclusive na própria obra de Deus, e não há espaço para isso. E não há espaço para isso, nessa batalha do reino, não há espaço para isso. Nós temos alguns exemplos, inclusive na Bíblia. Pedro, Jesus explicando para Pedro: Pedro, a sua missão é essa. E João estava do lado. E Pedro: Jesus, e João? Qual que é o trabalho de João? E Jesus, é como se dissesse assim: Pedro, isso não é problema seu. Já dê a sua missão, o seu talento, o seu ministério que você vai fazer. E Jesus sondou o coração de Pedro e a própria atividade de Pedro. Paulo, por exemplo, não há registro na Bíblia de que 3.000 pessoas tenham se rendido aos pés de Cristo. E com Pedro, se rendeu. Pedro, pregar o Evangelho, trazer almas para Cristo, era pescador. Jesus é uma pessoa muito talentosa. Paulo consertava redes, e nós sabemos o ministério de Paulo nas nossas vidas, e na vida da igreja. Porque Paulo, com os seus ensinamentos, nos mostra a edificação da igreja, nos mostra algo sublime. E João também estava lá no mar, era pescador, mas naquele momento estava consertando redes. Em um determinado momento da igreja, João vem e fala: olha, precisa restaurar algo. Para restaurar algo, eu vou mostrar um bocado, uma porção do que ainda está por vir. Vou mostrar um bocado, uma porção do céu, daquilo que nos espera e daquilo que eu e cada um dos irmãos temos que almejar e temos que aspirar. Olha, Deus dando talento para cada um na formação do seu reino, e para a colheita de almas, para a edificação de almas, e para que cada um de nós possamos renovar a cada dia a nossa fé. Por isso que estar na igreja, oração, jejum, é de suma importância na nossa caminhada, porque nós necessitamos relembrar, rememorar a nossa crença. E a nossa crença num Deus único, que deu o seu próprio Filho, para que eu e cada um dos irmãos tivesse uma nova oportunidade. Uma oportunidade de vida eterna. Porque a nossa morte aqui é o início de uma eternidade. Jesus, quando cura o paralítico, ele quer dizer o seguinte: quando ele perdoa, ele quer dizer para ele: meu filho, criancinha, como Jesus depois utiliza com relação, quando ele ora a Deus, agradecendo a Deus em prol daqueles discípulos que foram enviados num ministério de estágio, que aquilo era um estágio, e aqui nós temos estudantes universitários que sabem o que é isso. Nós temos aqui estudantes secundaristas que sabem o que é um estágio, que é uma preparação. Jesus dizia criancinhas. Então, quando Jesus fala para o paralítico: perdoados estão os seus pecados, agora levante e anda, Jesus quer dizer para ele o seguinte: olha, eu posso te curar agora, independentemente de perdoar os seus pecados. Pelo que eu vi, você está cansado, oprimido, quer andar. Mas o que adianta andar 60, 70, 80 anos, não sei qual que era a média de idade daquele povo, creio eu que era bem baixa, presumo eu que era baixa. Por quê? Porque está na Bíblia que haviam muitos doentes, enfermos, e aqui o escritor, o comentarista até nos apresenta a terminologia em grego de doente, a terminologia em grego de enfermidades, que é debilidade, o povo cansado, com certeza, um povo muito doente e muito carente de saúde. Então vivia um pouco. E ele está querendo dizer para ele: meu filho, eu vou amenizar o seu sofrimento aqui, espera um pouquinho. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o reino espiritual, aquilo que te espera. E aquilo que te espera depende de um compromisso seu, depende que você aceite, porque os bons e os ruins, a mensagem é entregue para todos. Mas Jesus diz: como é difícil o rico entrar no céu. Não só o rico economicamente, tem muitos ricos aí, pessoas que não têm trabalho, que muitas vezes não têm um bom emprego,
não tem muitas vezes uma família constituída, não tem nada, mas é rico. Como? Irmão Wilson, que essa pessoa é rica porque confia e acredita na sua bondade natural, confia e acredita na sua autossuficiência. E aí, quando vem o primeiro problema, uma doença grave, e agora para os milionários, prisão de lava-jato, e as pessoas começam a entender: o meu dinheiro não foi suficiente, a minha popularidade não foi suficiente, não é suficiente. Famosos, pessoas populares, que dizem o seguinte: para que eu vou colocar Deus nisso? Eu tenho seguidores, mas a Bíblia nos ensina que nós temos aqui seguir, e eles também têm que seguir. Mas aí quando cai, quando a autoestima cai, quando a autossuficiência cai, quando o dinheiro não adquire aquilo que eles almejavam, e quer queira, quer não, irmãos, até o ímpio, no fundo, no seu inconsciente, ele aspira à eternidade. Ele aspira à eternidade. E ele aspira à eternidade do lado melhor, aquele que ensejaria arrependimento. Por quê? Porque quantas vezes e há um ditado aí no mundo, e muitas pessoas fazem isso: se eu fizer uma viagem, eu vou melhorar psicologicamente. E outro, se eu trocar de esposa, se eu trocar de mulher, tudo vai ficar bom. E aí acontece aquilo, o vazio continua. E ele parte para uma outra sensação, parte para um outro momento, na busca de felicidade e de prazer. E nada. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque não encontraram no passado. Hoje ninguém encontra, ninguém vai encontrar fora de Cristo. Não encontra fora de Cristo aquilo que muitos queremos, aquilo que muito queremos e que muitos querem, só em Cristo é que vai alcançar. É por isso que muitos ricos, e não estou falando aqui neste momento no aspecto econômico, muitos daqueles ricos que a Bíblia diz que terão dificuldade de entrar no céu, é por isso, que se acham autossuficientes. E aqueles, por exemplo, que dizem que não acreditam em Deus. E agora tem um movimento muito grande aí de ateus, inclusive estão saindo do armário, estão indo muitas vezes para as mídias, já dizer que estão sendo perseguidos por aqueles que seguem Cristo. E estes, como falar com essas pessoas? Será que eu, no meu trabalho, na minha família, será que os irmãos no seu trabalho, na sua família, não tem uma Galileia, uma Pérea, uma Samaria, para que nós possamos percorrer assim como Cristo percorreu? Porque não podemos espiritualizar muito essa questão de evangelismo, de método, ou meio, ou modo. A cada um de nós, Deus nos deu um talento. Os reformadores, aqueles homens de Deus que atuaram na reforma protestante, eles massificavam muito essa questão. Todo o trabalho, a maioria dos trabalhos, dos empregos aqui existentes, irmãos, são dignos para a obra de Deus. A obra precisa de empresários para que possam proporcionar empregos para os nossos irmãos, para que eles possam dizimar e participar também do projeto de evangelização. A obra de Deus precisa de mim também, e quando eu olho o meu passado e vejo onde eu estou, eu não tenho dúvida alguma que lá estou por uma vontade decretiva de Deus. E a partir de lá, cabe a mim honrar e respeitar a vontade prescritiva de Deus, que é obedecer, que é reconhecer que é aquilo que Deus quer para nós, que é aquilo que Deus quer de nós. Então Pedro e João é comigo, Pedro.
Vai, prossiga, ande, continue aprendendo. E João? Jesus manda os 70 discípulos, manda os próprios discípulos, olha, vão para o estágio, vão anunciar o reino, vão anunciar o evangelho, em meu nome cure, em meu nome expulse demônios. Aí dá aquele todo ensinamento, ó, se recusar, se não te aceitar, bate só o pé, a sair a poeira, só isso. Você está anunciando e dizendo que você não coaduna com aquilo, e aquilo que eles fazem não coaduna com você. Aí Jesus manda Pedro, João, lá para Samaria, para preparar o caminho. Os samaritanos não recebem. Aí João volta, o apóstolo do amor, volta irado: Senhor, recusaram. Senhor, faça como ocorreu com Elias, manda fogo do céu para destruir aquele povo. Sabe aquele apóstolo que diz: amados, naquele momento, aí Jesus: João, mas eu pedi para que você batesse o pé para que a poeira saísse. Além de bater o pé para sair a poeira, você quer que eu destrua? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar, eu vim para colher, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E teve uma outra cena também, com o mesmo apóstolo João. Os irmãos, os discípulos, expulsando demônios. E naquele momento, porque a Bíblia diz que alguns tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Será que não foi? Nesse exemplo que eu vou dar, será que não foi João? Que aí, os discípulos muito satisfeitos, fazendo aquele relato. E aí João: Senhor, ó, teve um que não era dos nossos. Alguém do reino de Deus não é dos nossos? Alguém que exerce, ainda que uma função, uma atividade que para os meus olhos, para os olhos dos irmãos, possa ser muito simples, muito humilde, este não é dos nossos? E lá, alguém lá estava expulsando demônio, mas não era dos nossos, Senhor. E eu falei para eles: ó, para com isso. Jesus aceitou aquela atitude de João? Não. Sabe aquele ciúme? Aquele individualismo? Isso também, irmãos, entra no cálculo de custo para seguir Jesus. É muitas vezes olhar alguém que tem uma determinada habilidade na proclamação do Evangelho, e nós muitas vezes, como não temos, questionamos, colocamos defeito. Para mim aqui, estou honrado, mas desde o início afirmei para os irmãos, é um peso enorme. Estamos aqui diante do pastor Eduardo Sampaio, que Deus deu um ministério abençoado para esse homem de Deus. Temos aqui o pastor Samuel, que toda semana nos traz alimento espiritual para nossas vidas, e outros irmãos valorosos aqui, que têm um ministério de Deus, de acordo com a bondade e liberalidade de Deus. Mas cada um de nós temos. E Deus geralmente não escolhe preguiçosos para o apostolado, para o envio, para representá-lo, para a atividade de Deus. Então, se muitos de nós, se muitos irmãos estão ali, a minha atividade é tão pequena, eu vou parar quando eu tiver uma grande função, uma grande atividade no reino, e eu volto. Dificilmente Deus vai te escolher. E a Bíblia nos prova isso. Moisés, ele estava cuidando do gado do seu sogro quando Deus apareceu na sarça ardente. Eliseu estava onde? Quando Elias passou a capa nele. Estava arando a terra com 12 juntas de boi. E o interessante aqui, irmãos, é que esse ministério de Eliseu, quando Elias joga a capa, Eliseu fala assim: deixa eu ir lá em casa cumprimentar, me despedir dos meus pais, para depois eu segui-lo. Elias permitiu ou não, irmãos? Permitiu. Elias falou: vai
e volte. E aí nós temos Jesus numa outra passagem que não está aqui na nossa lição, mas está lá em Lucas. Jesus recusa uma terceira pessoa. Aqui em Mateus, Jesus recusa o escriba, porque sondou o seu coração, e também recusa aquele que queria sepultar os pais. Mas lá em Lucas tem um outro que também foi acusado por Jesus. Quer dizer o seguinte: olha, eu quero segui-lo, Jesus, mas eu quero primeiro ir lá cumprimentar os meus pais. E Jesus dá uma resposta envolvendo arado, envolvendo o cuidado com animais, creio eu que fazendo analogia à situação de Eliseu e de Elias. Lá, o homem de Deus, Elias, permitiu: vai lá, cumprimente. Jesus disse para ele: nada disso, nada disso, é agora. Mas por quê? Jesus já estava caminhando pela Samaria, pela Judéia, pela Galileia, e tinha uma multidão com ele, de pessoas ricas economicamente? Não. De pessoas ricas de saúde? Não. De pessoas com a sua vida estável, familiar, com pessoas bem psicologicamente? Não. Pessoas necessitadas. Então para Jesus era na hora, é agora. Creio eu que esse rapaz, Jesus sondou o seu coração também, sabia. Ele sabia como Elias escolheu Eliseu. Ele não, eu vou pedir autorização. Elias autorizou Eliseu, Jesus vai me autorizar. Falou, não era disso. Temos que estar pronto. E esse estar pronto não é apenas deixar tudo aqui, irmãos. Eu vou ser ministro, eu vou ser evangelista lá na África ou no norte. Não. Deus deu um bocado para alguém fazer isso, mas Deus lhe deu a oportunidade para ser dizimista e participar também do ministério de evangelização. Deus lhe deu também poder e outros talentos. Ou nós vamos fazer como na parábola: escondi o meu talento. Eu tenho pedido perdão a Deus diariamente, porque de vez em quando eu estou no meu local de trabalho, eu chego em casa e eu vejo, perdi uma oportunidade de falar algo para alguém. E muitas vezes nós justificamos a nossa preguiça espiritual, alegando dificuldade, não conhecimento, vergonha. Temos que olhar, carrega a sua cruz e ande. Com relação àquele que foi recusado por Jesus, porque queria sepultar os seus pais por primeiro. Aqui alguns alegam que aquela frase de Jesus, deixa os mortos sepultar os seus mortos, seria uma frase metafórica. Seria aqueles que não seguiram, os mortos que vão sepultar os seus mortos, são aqueles que não seguiram Jesus. Outros falam que essa frase pode ser uma frase hiperbólica, ou seja, aquele cidadão apresentou a desculpa mais completa aos olhos dele. Vou anunciar a Cristo que meu pai está morto, e vou pedir autorização para enterrar o meu pai. Mas Jesus, ele rechaça, ele afasta até mesmo essa desculpa. E aos olhos dos judeus, irmãos, Jesus foi muito duro. Aquela frase foi muito dura de Jesus. Por quê? Era contra, isso ia contra a moral e a piedade judaica. Não há mandamento na Bíblia que nós devemos sepultar os nossos pais. Mas há um mandamento que diz: honrai pai e mãe. Mas aqui talvez o pai daquele jovem não estava morto. Talvez ele não estava pedindo autorização para Cristo para sepultar o seu pai. Talvez o que ele queria era apenas ir lá e pedir autorização para o pai. Ou porque ele era o arrimo de família, um termo muito utilizado aqui no Brasil, que é aquele familiar responsável pelo sustento da família. Ou ele talvez era primogênito e queria primeiro esperar a morte do pai para obter a sua herança, para depois seguir a Cristo. Então aqui não é uma questão de Jesus dizer, não tenha afeição pelo seu pai e pela sua mãe. Cada trabalho que nós desenvolvemos, inclusive na vida secular, nós podemos trabalhar e sim para a constituição do reino de Deus. Agora, se necessário for, se Deus, no determinado momento, disser, irmão, empresário, largue tudo, vá. Doutor Wilson, chega, não quero mais você no Poder Judiciário, vá.
Agora, não podemos tomar essas decisões num achismo, ou exacerbando uma espiritualidade, porque nós estamos trabalhando. Pode ser que Deus nos chame realmente no trabalho. Pedro estava trabalhando quando Jesus o chamou. Eliseu também estava trabalhando. Moisés estava trabalhando. E outros estavam trabalhando. Então, se queremos, se almejamos uma determinada atividade para a formação do reino de Deus, temos que trabalhar onde estamos. Eu e minha esposa, de vez em quando, até por orientação e por convite de alguns pastores, o próprio pastor Samuel, eu no começo até relutei, pastor Samuel, e Deus tem usado o trabalho da minha esposa como psicóloga, e de vez em quando vamos ali, fazemos algumas palestras para alguns irmãos, porque temos que carregar a nossa cruz. Esta igreja, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso coordenado por nossa pastora, também de apoio às pessoas, porque as pessoas estão doentes na carne, no corpo, estão doentes espiritualmente, mas estão doentes também emocionalmente, estão doentes, há doenças da alma, e que a ciência, principalmente quando essa ciência tem a participação de pessoas, de homens e mulheres de Deus, Deus opera por intermédio delas. Porque desde aquela época Jesus disse, vai, em meu nome, cure. O pastor Luiz falou isso aqui no domingo passado, da autoridade originária de Deus, de Jesus, e a autoridade derivada. Por autoridade derivada, Jesus diz, vai anunciar as boas novas, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios. E Mateus foi escolhido. Por quê? Naquele momento, ele aceita. Eu vou sim. Tinha um bom emprego, embora não era bem quisto. Eu não vou aqui, mais uma vez, contar e falar da história de Mateus, que nós estamos estudando já há muito tempo. Mas Mateus é como se ele tivesse recebido uma delegação do Estado, uma autorização especial do Estado para cobrar imposto. Agora, cobrar imposto de quem? De romano? Não. Cobrar imposto dos seus irmãos. Cobrar imposto do povo judeu. Como é que esse homem podia ser amado pelo povo judeu? Irmãos, creio eu também aqui, que Mateus também tinha uns probleminha com relação à honestidade. Tinha sim. E ele conhecia o Antigo Testamento. Tanto é que no Evangelho, ele cita o Antigo Testamento 99 vezes. 99 vezes. E ele cita o nome dele 2 vezes apenas. Por que eu creio que ele tinha algum problema com relação à honestidade? Ele cobrava o imposto devido, mas creio eu que ele extorquia também. Ele pegava a sua comissão e pegava uma parte a mais, porque o povo o odiava. Porque de certo modo ele era uma autoridade ali, delegado. E creio eu que ele realmente tinha pecados e pecados nessa área, porque logo que ele aceita Cristo, ele convida todos os seus colegas de trabalho, não foi assim? E mais uns outros pobres e desvirtuados para banquetear na sua casa e ouvir a Cristo, para dizer o seguinte, está vendo aí, ó? Eu agia como vocês, achava que era o cara, o todo-poderoso, porque tinha poder, porque tinha dinheiro, mas veja bem, não era nem amado pelo meu povo. Por quê? Por causa da minha atitude. E não era amado também por própria Roma, porque Roma muitas vezes sabia dessa atuação dele. Olha aqui, nova vida. Isso é prova de que Mateus teve uma consciência de vida. Deus transformou, Deus mudou. Tanto é que ele nos ofertou esse evangelho maravilhoso que nós estamos aqui tratando em todas as igrejas, Assembleia de Deus do Brasil, nesses 3 meses. Estamos aqui sendo abençoados pela conversão de um homem que um dia falou, Senhor, eu quero segui-lo. Deus muda. Deus tem amor suficiente para aceitar a mim e aceitar a cada um dos irmãos como somos, como estamos. Mas Deus também tem amor, graça e misericórdia suficiente para nos tornar melhor. Para nos tornar melhor. E aqui, irmãos, formula a seguinte pergunta para os irmãos. É difícil seguir a Cristo? É difícil. Outra pergunta, é fácil seguir a Cristo? Veremos que também é fácil.
Jesus nos ensina que é difícil seguir a Cristo quando Ele diz: carrega a sua cruz e siga-me. E os discípulos da época sabiam o que era carregar uma cruz. A crucificação, a execução de um condenado pela crucificação era mais comum naquela época de Cristo, ordenada pelos romanos, por Roma. E aquele que era condenado, ele era obrigado a carregar a sua cruz até o local da execução, para servir de prevenção. É como se os romanos dissessem assim, está vendo lá, né? Ou obedeça, ou vai ter o mesmo caminho. E lá em Lucas, essa mesma passagem, lá diz: carrega a sua cruz, o quê? Diariamente. Rotina. Hoje, amanhã, na igreja, no lar, no meu trabalho, no meu lazer. E também, a Bíblia nos mostra que é difícil, porque a Bíblia diz, Jesus diz: sede perfeitos. Aí alguém pergunta: então Jesus só me quer se eu for perfeito? Não, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ajudá-lo a ser perfeito. O que eu preciso e cada um dos irmãos precisa é da graça e da misericórdia de Deus para sermos perfeitos. Porque arrependimento verdadeiro e genuíno também é graça de Deus. O Espírito Santo nos convence. O pastor Luiz falou isso na terça-feira. Mas a conversão é do homem, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E a conversão gera alegria do céu. E a conversão gera mudança. Só que do mesmo modo que Jesus nos apresenta que o discipulado, seguir a Ele é difícil, Ele logo à frente nos diz que é fácil. Por quê? Porque Ele diz: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós temos que entregar todas as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos erros, os nossos pecados, até aquilo que nós achamos que é bom e que os outros acham que é bom. Temos que entregar a Ele. Porque se formos caminhar por nós mesmos, na busca de felicidade, na busca para alcançar desejos e sentimentos fora dele, não vamos conseguir. Então está querendo dizer, comigo é fácil. Comigo é fácil. Tem preço, tem cálculo de custo, mas comigo é fácil. Venha ovelhas perdidas de meu Pai. E devemos nos conscientizar. Há pobres e necessitados, economicamente, mas há pobres e necessitados, que são aquelas pessoas que não têm outra alternativa, irmãos. Está depressivo, tem doença, está desempregado, família dilacerada, tudo perdido em casa. Para ele ou é o desespero ou é Cristo. Por isso que muitas pessoas, eu e muitos irmãos, vieram para Cristo. Porque chegou um momento em que o desespero bateu. Senhor, Tu me colocou ali. Senhor, o Senhor tem me dado emprego, tem me dado trabalho, tem me dado salário, tem me dado família. Mas, Senhor, algo falta. Mas eu tive a graça e a misericórdia de Deus, por exemplo, de lá ser no lar cristão, alguma coisa foi plantada e algo suficiente para me resgatar, para eu retornar. A graça suficiente, aquilo que Cristo pagou na cruz, é suficiente para trazer a mim, aos irmãos e a todos para Cristo. Prossigamos, até que eu venha. Vamos trabalhar, vamos ter humildade, e aqui eu me disponho também, sempre falei isso para os nossos pastores, eu me disponho a ser útil na obra de Deus. Não precisa ser na ministração, eu quero ser aquele que Deus possa me usar no meu trabalho, no meu lar, ali no canto, ali com o irmão, no outro canto, ali com o irmão. Porque somos todos nós, pobres e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Se cada um de nós entendermos que individualismo não é carregar a cruz, ambição não santa não é carregar a cruz, olhar para aquele que está ministrando, para aquele que está trabalhando de acordo com o talento dado por Deus, e se achar que poderia estar lá. Pedro,
calma, Pedro, o seu negócio é esse. O de João eu lido. E que nós possamos ser, acima de tudo, bênçãos. E almejar o céu. Porque aqui na terra, como diz o nosso amigo cristão Lewis, Deus nos deu a terra de lambuja. Nada nos faltará. É pesado a cruz, mas Cristo venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós temos Cristo e nós também podemos vencer. Obrigado, meu pastor, superintendente.